Oi, pessoal, bom dia. Voltando aqui com uma aula para vocês. Hoje, logo mais, a gente vai ter o retorno também das nossas lives, né? E eu quero fazer a correção das atividades na nossa live de hoje. E a aula de hoje vai ser um pouquinho curta, que na verdade é um breve comentário de alguns tópicos que ficou faltando sobre eu comentar com a questão da indústria com vocês, tá? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês agora. Só um instante. Pessoal, eu preciso comentar alguns fatores da indústria. Onde que se localiza a indústria? De princípio, lembrar das nossas primeiras aulas lá. Como a nossa avaliação já vai ser depois dessa semana, que a gente vai ficar de folga aí, ó, eu peço que vocês peguem todas as nossas videoaulas e dêem uma assistida novamente, até mesmo para sair bem na avaliação. Alguns fatores determinam aonde vai estar localizada a indústria, principalmente quando a indústria vai surgir e depois quando tem processo lá de implementação industrial em determinado país, tá? Alguns fatores, então, favorecem a instalação da indústria em uma localidade. Primeiro fator, a indústria necessita de fontes de energia, né? Segundo fator, mão de obra barata e qualificada. Terceiro fator, perdão, matéria-prima, mercado consumidor, se lá perto ou dentro daquele país, daquela localidade, eu tenho uma compra do produto a qual eu estou produzindo, ou se eu vou ter que exportar esse produto, se lá fora do país, esse produto que eu vou estar produzindo, ele vai ter uma viabilidade de compra, tá? Infraestrutura e transporte, até porque necessita de transportar essa mercadoria, né? Rede de comunicação, incentivos fiscais concedidos pelos governos locais ou nacionais, tá? Disponibilidade de água. A água é um dos recursos mais utilizados na indústria, sim. A indústria é um dos setores que mais utiliza a água, a indústria agropecuária, tá bom? E também leis ambientais menos rígidas, até pelo fato que é um setor da economia que polui muito, né? E que se não tiver um controle aí ambiental, esse prejuízo para a sociedade é gigantesco. Então, esses fatores aqui que eu citei para vocês, são fatores que fazem com que a indústria se localize em determinada localidade. Voltando lá na nossa aula, quando surgiu a indústria no território brasileiro, o que acontece? O único local, lá em 1930, para ser mais preciso, que tinha uma infraestrutura para receber as primeiras indústrias, verdadeiramente falando, no território nacional, era a região sudeste, mais precisamente na região entre São Paulo, né, no estado de São Paulo, porque vai herdar essa infraestrutura do café. Então, de princípio, a indústria ela vai se localizar na região sudeste, mais precisamente São Paulo, porque era o estado, era a região que possuía maiores fatores, maiores quantidades de fatores para essa localização industrial. Tá? Vou passar mais uma vez aqui rapidinho para vocês. Tá? Então, qual que é a melhor localização no triângulo para as três indústrias abaixo? Né? É uma pergunta, né? Na verdade, aqui, pessoal, e o que eu quero nessa imagem aqui com vocês, que quando a gente fala de localização industrial, a gente precisa ter esse triângulo. Eu tenho que ter a mão de obra, a matéria-prima e o mercado consumidor, tá? Nesse caso aqui, se eu tivesse que identificar um tipo de indústria, eu tenho aqui três tipos de indústria. Indústria da siderúrgica, que trabalha em minério de ferro, a indústria automobilística e a indústria alimentícia, tá? Então, eu tenho aqui, pessoal, três tipos de indústria que vai necessitar do básico aqui do mercado consumidor, de matéria-prima e de mão de obra, tá? Vou passar mais uma vez aqui para vocês. Quando a gente trabalha, então, lembrando um pouquinho da nossa aula lá atrás, o Brasil teve alguns períodos no surgimento industrial. O primeiro período, de 1500 a 1808, chamado de Proibição,
a indústria era proibida no Brasil. Segundo período, 1808 a 1930, chamado de implantação, quando a indústria começou a ser implantada. Terceiro período, 1930 a 1956, conhecido como a fase da Revolução Industrial no Brasil. O quarto período, período pós-1956, chamado de fase de internacionalização da economia brasileira. Com isso, houve sim a abertura do mercado brasileiro para as indústrias estrangeiras, para o investimento estrangeiro, que deu sim uma alavancada aí no território nacional no que diz respeito ao surgimento industrial. Base do crescimento industrial vai ser originada através do café, não foi proposital, tá? A crise de 1929, ela vai gerar aí uma certa viabilidade para que essa indústria surja aqui no território brasileiro. Eu expliquei isso para vocês lá na nossa primeira aula, tá? Acompanhou o ritmo de crescimento da população urbana, adotou o modelo de substituição de importação, dependência de tecnologia externa, até porque a gente necessitava comprar maquinários de outros países, tá? Por que substituição de importação? Para a gente favorecer a nossa balança comercial. O que é a balança comercial? De um lado, eu tenho as importações, o que eu compro, e do outro lado, eu tenho as exportações, do que eu vendo. Eu tenho que exportar mais do que comprar. Nesse caso aqui, eu substituindo o que eu estou importando, eu vou diminuir essa importação, para favorecer essa balança comercial. A gente termina aqui, pessoal, o comentário de hoje, tá? E mais tarde a gente tem a nossa live. Espero que esteja todo mundo bem. Até mais.